continuando os exercícios de seleção natural, a gente tinha parado no exercício 29, né? Então, agora a gente tem que lidar com o exercício 30. O exercício 30, ele é o pão que o diabo amassou, né? Ele é complicado, né? Porque ele tem várias partes, né? O exercício 29, ele foi mais simples de resolver, né? Ele falava sobre os mutantes albinos, né? Não uma espécie de peixe, né? Então, o, esse aqui, ele começa falando de moscas domésticas, né? E aí tem várias maneiras em que um organismo pode adquirir, né? Um inseto pode adquirir resistência a inseticidas, né? Então pode ser por excreção acelerada, pode ser por metabolização dos tubos de Malpighi, pode ser porque eles têm um cultivo mais grosso, tem mais cera, né? Então é mais difícil de penetrar, ou simplesmente que os neurônios deles não reagem aos inseticidas organoclorados, que são neurológicos, né? Veneno neurológico para os insetos, né? Um, então, essas moscas domésticas, através de uma excreção acelerada, eles desenvolvem genótipo resistente, RR, né? Isso é sobre pulverização constante em áreas residenciais. Isso aí acontece por um monte de coisa, inclusive mosquitos, como a gente já viu, né, no capítulo de seleção natural. E é por isso que a mistura do fumacê vive mudando, né? Porque os mosquitos evoluem, né? Tudo evolui, né? Se você não aceita evolução, você é um péssimo biólogo, né? Porque muitas das nossas decisões são baseadas em cima da evolução, né? Por exemplo, o coronavírus já saltou para o visão, né? Que é usado para criar pele, e a Dinamarca vai matar 17 milhões de visões nas fazendas, porque está apresentando uma nova cepa do coronavírus que pulou dos seres humanos para os visões e aí pulou de volta. Então, eles detectaram em trabalhadores que trabalhavam nas fazendas, aí foram e checaram e os animais estão com a nova cepa. E como a gente vai iniciar a vacinação em massa, é, não adianta estar rolando uma segunda onda com uma outra cepa. Não vai adiantar a vacina, talvez, né? Então, é preocupante, mas a evolução acontece. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, a decisão da Dinamarca de matar 17 milhões de visões das fazendas é uma decisão baseada na evolução. Então, se você não segue a evolução, você vai matar gente. Como a gente tem o exemplo do Bolsonaro, né? O maior genocida da história do Brasil, né? Então, agora aqui a gente tem que um genótipo resistente RR tem um valor adaptativo maior que o de genótipo selvagem, enquanto que o heterozigoto é igual ao resistente. Então, veja, nas concentrações que a gente usa em casa, o genótipo é, heterozigoto tem o mesmo valor adaptativo que o genótipo selvagem. Então, ele é dominante, né? Então, aí a gente recebe a informação de que suponha uma população que estava sem sofrer pulverização, inclusive Rottweiler, e com inicialmente 100 moscas, dos quais 4 são RR. Sob condições ideais, normalmente sobrevivem 10 filhotes de cada casal de moscas. Isso aí é uma informação que a gente, na verdade, nem precisa. Porque não importa como que a população vai aumentar, né? Porque a frequência dos genes vai continuar proporcional, supondo que todos os genótipos se reproduzem igual antes da seleção natural. Então, dados os valores adaptativos abaixo, então, SS é igual a 0,1, SR é igual a 1 e RR é igual a 1. Então, calcule o coeficiente S de seleção natural para cada um dos genótipos, né? Então, ó, sensível, sensível resistente, 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 tá? Bom, calcule o coeficiente S de seleção natural para cada um dos genótipos. Isso aí vocês vão ter que ir na página 134 do Mark Ridley e ler essa parte do capítulo 5, 5.6. O modelo mais simples de seleção é a favor de um alelo em um loco. Então, ele mais ou menos fala que o genótipo azão-azão e azão-azinho tem uma chance maior de sobrevivência. Um. E
Azinho, Azinho é 1 menos S, que é o coeficiente de seleção natural. Então, veja, a chance de sobrevivência é o valor adaptativo. E o S é o coeficiente de seleção natural, ou seja, a chance de você morrer. Então, o valor adaptativo é igual a 1 menos S. E o valor adaptativo menos 1 vai te dar o coeficiente de seleção natural daquele genótipo, que é 1 menos o valor adaptativo. Tá? Então, um dá ao outro. Um é a chance de sobrevivência, o outro é a chance de morrer. Né? Então, quando você soma tudo, dá a população original. Né? Então, suponha que indivíduos... Então, aqui fala... Suponha que os indivíduos que têm genótipos possuem as seguintes chances relativas de sobrevivência, nascimento até o estágio adulto. Então, esses aí são os valores adaptativos, tá? É, e esse é o número entre 0 e 1, que é chamado coeficiente de seleção natural, tá bom? Então, veja, aqui a gente calcula o coeficiente de seleção natural para cada um dos genótipos. E aqui são os valores adaptativos. A gente acabou de descobrir que 1 menos S, coeficiente de seleção natural, vai ser o valor adaptativo, né? Então, o coeficiente de seleção natural vai ser igual a 1 menos o valor adaptativo. Então, a gente já sabe fazer o A, tá bom? Então, B, calcule para essa geração F0 as frequências de P do GNS e Q do GNR. Ó, aqui está embutido uma, uma pegadinha, tá? Deliberada, né? Então, por quê? Porque o P normalmente é o dominante e Q normalmente é o excessivo. Mas nesse caso aqui, o R é dominante, né? Então, do jeito que ficou montado, se você não prestar atenção, você vai começar a errar. Porque, na verdade, é, eles estão dando para a gente que o P é o S e o Q é o R. Mas normalmente a gente usa o contrário, né? Porque o R é dominante, mas tudo bem. A gente entendendo o que está acontecendo aí a gente não vai cair na pegadinha, tá bom? Então, calcule para essa geração as frequências dos genes P e Q e as frequências genotípicas relativas, DH e R, antes e depois da seleção natural. Antes e depois da seleção natural. E, sem moscas, 4 são resistentes. Então, a gente aí já tem os elementos, né? Depois que a gente usar isso, a gente já responde, ó, calcule o coeficiente o coeficiente de seleção natural S para cada um dos genótipos. Dado que S é igual a 1 menos o valor adaptativo, com esses valores adaptativos temos que o S1 é igual a 0,9, enquanto que o S2 e o S3 são zero. Por quê? Porque ele sobrevive 100%. Essa concentração de inseticida não mata ele. Aí eu falo, vídeo sessão 5.6 do vídeo, página 134, que é essa aqui, tá? Então é daí que a gente tirou a resolução, tá? Bom, calcule para essa geração as frequências P, S e QR. Então, ó, de novo essa pegadinha para confundir a gente mais. Ó, esse aqui é irmão desse, a gente não vai ser enganado, tá bom? Então a gente usa esses valores, mas a gente sabe que, na verdade, o P é o recessivo e o Q é o dominante nessa questão, tá bom? E as frequências genotípicas relativas DH e R antes e depois da seleção natural, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega a Santa Tabela, tá? E na Santa Tabela, o que foi dado para a gente? Não foi dado D, não foi dado o H, mas foi dado que 4 é a frequência do gene resistente, né? E 100 era o total da população. Então, se você tem um total, você divide 4 por 100 e 0,04. E se vocês olharem no enunciado, o enunciado diz: supondo uma população que estava sem sofrer pulverização, em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, gente, se é em equilíbrio de Hardy-Weinberg, então, é, essa frequência aqui, 0,04, é igual a Q ao quadrado. Então, se 0,04 é Q ao quadrado, a raiz de 0,04 vai te dar a frequência do gene. Então, a frequência do gene é 0,2. Então, se você tem isso, P mais Q é igual a 1, então 0,2 menos 1 dá 0,8. Então, P vai ser igual a 0,8. Aí a gente volta e acha 2PQ, 0,64, e
0,8 vezes 0,8 vezes 0,2 dá 0,16. Vezes 2 dá 0,32, que é 2 pequeno. Tá bom? Então, a gente tem um Q quadrado, o Q quadrado é 2π, a gente multiplica por 100. Então, na população deveria ser 64, 32 e 4. Tá bom? Bom, antes e depois da seleção natural, né? Então, para cá, a gente já resolveu, ó, sendo que Q ao quadrado é igual a 0,04, Q do GNR é igual a raiz 0,4, 0,2. E P é igual a 0,8. Logo, P ao quadrado vezes 100 vai ser igual a D. H vai ser 2πq vezes 100. E aí a gente tem DHIR 64,32,4. O DHIR relativo é 0,64, 0,32, 0,4. A gente deduziu isso fazendo a raiz de 0,04. Mas a gente ainda não resolveu sem a população antes da seleção natural. Mas eles pediram antes e depois da seleção natural. Então a gente vai ter que aplicar a seleção natural, pegando os valores adaptativos e multiplicando esses valores, tá? Aí aqui eu faço os dois, né? Eu faço, multiplico por esses valores e eu multiplico também o total, né? Então, a frequência genotípica absoluta para a seleção natural é 6,4, 32 e 4. Então, 42,4 indivíduos sobrevivem, né? Na verdade, na maioria dos casos, eles são 42 ou 43, mas a média dá 42,4, né? E aí a gente divide pelo total para dar os valores da frequência genotípica relativa após a seleção natural. Porque morreu um monte de indivíduos, então a população diminuiu, então a frequência do gene mudou. Tá bom? Porque alguns genótipos foram eliminados da população. Então aí o que, que a gente faz? É, tanto faz a gente usar os valores absolutos e os valores relativos. Mas como depois, a gente provavelmente, na maioria dos casos, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da população. Nesse caso até dá para saber, porque são 10 ovos por casal que sobrevive, e a gente podia fazer isso, mas é uma complicação desnecessária para resolver a questão, tá? Então, normalmente a gente usa a frequência genotípica de seleção natural sem corrigir, e aí a gente divide 0,064, 0,4424 e 0,32 por 424 e 0,04 por 0,424, tá bom? Isso é a mesma coisa que dividir pelo número de indivíduos que sobreviveu depois que a gente aplicou a seleção natural, tá? Em que só 1/10 dos sensíveis sobreviveram, tá? Então a população perdeu quase uns 60 moscas, tá? Era 100 e ficou com 42, né? 42,4. Então a população mudou e a frequência dos genes mudou. Os resistentes sobreviveram melhor, tá bom? E aí a gente tem a frequência 0,1509 é igual a 0,064 dividido por 0,424. E assim por diante. 0,32 por 0,424 dá 0,7547. 0,0943 é 0,04 dividido por 0,424. Tá bom? Isso aí volta a dar 1. Então, a população foi constituída. Ela não está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, mas aí a gente usa o H dividido por 2 mais D. Isso aí te dá a frequência nova do gene sensível, né? 0,5283. E a gente pega metade, 0,7547, mais 0,0943, né? R mais H sobre 2, aí vai dar 0,4717. Então, pronto. Agora a gente conseguiu resolver tudo. Calcule para essa geração F0, as frequências S e E, né, as frequências P e Q de SR, e as frequências genotípicas relativas de HE antes e depois da seleção natural. Então a gente fez isso, né, a raiz, e achou isso. Depois a gente botou lá na tabela e multiplicou pelos valores adaptativos. E a gente chegou na frequência 0,5283, 0,4717. Meu Deus! Olha, a questão aqui, a gente vai ter que fazer isso aí N vezes. Porque, ó, na F0, na F1 e na F2. Então, essa questão é trabalhosa, né? A gente vai ter que fazer isso de novo. Então, que a gente resolveu essa questão, né? Tá feito. Essa parte. Aí o 3. Calcule para a próxima geração, F1, as frequências P, S e Q, as frequências genotipos DHE antes e depois da seleção exercida pelo inseticida.
Então, a gente vai ter que, ó, essa frequência P e Q, a gente está usando esse modelo aqui. Lembra do modelo? Ah, cadê? Hum. Esse modelo aqui. Então, você tem a frequência genotípica entre os adultos, você aplica o teorema de Hardy-Weinberg e vai ser a frequência genotípica ao nascimento. Então, depois da seleção natural, a população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque foram eliminados os sensíveis. Só que aí a gente já calcula a nova frequência P e Q, e na próxima geração vai ser P ao quadrado 2PQ que é o quadrado. Então é isso, essa etapa aqui, teorema de Hardy-Weinberg. Você tem a frequência genotípica entre os adultos, depois da seleção natural, aí a gente calcula o P e o Q e a gente faz P ao quadrado 2PQ quadrado e a gente tem as frequências genotípicas ao nascimento. As frequências genotípicas ao nascimento da próxima geração, a F1, vai ser a F0 depois da seleção natural, P ao quadrado 2PQ quadrado. Tá bom? Aí depois a gente vai fazer a seleção natural, então sobrevivência diferencial, seleção natural, e aí a gente vai ter as frequências genotípicas entre os adultos, né? Depois da seleção natural. Então, antes da seleção natural, é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é o quadrado 2π quadrado. Depois, aí as frequências genotípicas vão ter mudado. Então, é isso que a gente vai usar para fazer de novo, né? As frequências. Então, a gente pega essa frequência 0,5283, 0,4717. Isso a gente vai fazer pelo quadrado 2π que é o quadrado. Então, aí a gente consegue a próxima geração. P ao quadrado 2PQ que é o quadrado. Mas a frequência gênica continua igual à geração anterior, porque são os adultos que sobreviveram, tá? Então, aí a gente tem essa frequência que a gente tirou da geração anterior, e aqui a gente tem a frequência gênica que é da geração anterior, tá bom? Aí a gente pode calcular de novo, mas é a mesma coisa, né? Aí a gente multiplica de novo pelo valor adaptativo, porque a gente está pulverizando o inseticida de novo. E aí vai morrer os indivíduos sensíveis, ó. E aí, aqui está a frequência que estava, aqui é a frequência que fica. Então, veja, não estou mais usando os valores absolutos, né? Porque eles são irrelevantes, tá? Inclusive, a gente nem sabe quantos, quer dizer, nesse caso, a gente sabe, ele falou que era 10 ovos, pô. Mas eles só complicam as coisas. Então, a gente usa uns valores relativos. Aí a gente aplica o inseticida, né? E aí a gente reduz isso aqui em 10 vezes. Então, veja, a população caiu de 1 para 0,7488, tá bom? Então morreu um monte desse aqui, né? E uns 25%, né? Então a população caiu. Aí o que que acontece? A gente divide por esse novo total para ficar um de novo, tá bom? Porque a população reduziu, tá? A frequência do gene mudou, morreram sensíveis. Então aí a gente tem um novo valor, 0, que é obtido isso dividido por isso. Pois esse valor aqui dividido por isso dá 0,656. Depois 0,2225 dividido por 0,7488 dá 0,2971. Aí você soma tudo para ver se dá 1. E aí vocês acham a nova frequência gênica 0,3701 e 0,6299. Então aí, ó, F1 antes da seleção natural, 0,52 era o P ao quadrado, 2πq que é o quadrado. Depois da seleção natural, a gente descobriu que é 0,2791, divide pelo novo total, dá essas frequências gênicas, né? E aí depois a gente tem a frequência 0,3701, 0,6299, tá bom? Então a gente resolveu três, mas tem mais uma. Então a próxima geração vai ser de novo, a gente continua com os valores depois da seleção natural, só que aí a gente faz P ao quadrado, 2πq ao quadrado, de novo. E depois a gente aí aplica a seleção natural. Isso aqui vai para 0,137, 0,4663, 0,3. Então o valor vira 0,8767. E aí a gente divide pelo total, vai dar. é, a gente divide pelo total, aí vai dar um novo valor, né? E aí a gente aí soma
Tudo aí vê, é 0,2815, 0,7185, tá bom? Bom, é, então é isso, né? É, a gente resolveu essas quatro gerações. E aí vamos ver quantas questões eram. Essa aí é um monstro, né? Essa questão, né? Aí, qual seria a proporção dos genótipos em equilíbrio se o valor adaptativo dos zigotos fosse 0,9? Ah, então a gente vê qual vai ser a proporção dos genótipos em equilíbrio. Bom, do jeito que está indo as coisas, a gente está vendo que a frequência do gene está mudando e está diminuindo, né? Então, qual vai ser? Quando o sensível for eliminado e o resistente for o único gene da população, a população vai entrar em equilíbrio, vai deixar de mudar, porque senão toda geração é eliminado os sensíveis, tá? Bom, qual seria a proporção dos genótipos em equilíbrio se o valor adaptativo dos homozigotos fosse 0,9, os homozigotos SS fosse 0,1 e os heterozigotos fosse SR? Bom, aí a gente calculou que a frequência do resistente seria 0,9, porque é 0,9 mais 0,9 mais 0,1, e a frequência P do S seria 0,1 dividido por 0,9. Então a gente usou essa fórmula aqui, tá bom? E essa fórmula aqui, tá? Isso aí dá a frequência em equilíbrio, porque com a vantagem do heterozigoto, você não consegue eliminar nenhum dos genes, porque os heterozigotos levam vantagem, né? E aí entra em equilíbrio a morte de um lado com a morte do outro e você produz o máximo de heterozigotos que você consegue fazer, tá bom? Então, essa questão aqui, a gente vai mudar de questão aqui, então eu vou parar tudo, porque provavelmente vocês têm questões, vocês têm perguntas sobre a questão 30, né? Então deixa eu parar a gravação aqui. Então, a gravação.